Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Wander Souza, sou fitoterapeuta. Hoje eu vou abordar com você o tema de amenorreia. O que vem a ser a amenorreia? O que a gente pode fazer, né, contra a amenorreia? Bom, a amenorreia, ela é a falta, tá, da menstruação, é a ausência da menstruação. E isso pode acontecer em diversos casos, tá bom? A amenorreia, ela é classificada, digamos assim, primária e secundária. A primária, ela é classificada ali, né, por volta a ser diagnosticada em meninas de 14, né, 16 anos, né, meninas aí que já deviam, né, ter acontecido a menarca, a primeira menstruação, e ainda não menstruou. Então já é classificado como uma amenorreia, tá? Então, assim, tem que passar pelo ginecologista, porque ele vai diagnosticar se tem algum distúrbio, algum problema, alguma dificuldade ali, né? Por que tá tendo essa dificuldade de menstruar, já que chegou o período fértil dessa mulher, né? Essa adolescente, então, já chegou no período fértil, mas ainda não menstruou. Algumas podem ser precoce, acontecendo até ali por volta dos 9 anos, e outras, né, ali já nos 16, 17 anos ainda nada. Então isso é classificado como amenorreia. E aí tem que passar pelo ginecologista para diagnosticar qual é o problema, né? Será que não está produzindo ali alguns hormônios, né, que tem que ser produzido? Será que é algum problema, por exemplo, até na tireoide? Será que pode ser hipotiroidismo, hipertiroidismo? Então tem que ver, tem que diagnosticar, né? Tem diversas causas, né, que podem aí trazer. No caso da menina, a gente ainda compreende, né, que cada uma tem o seu tempo. Então, dependendo do que for, ainda não veio, mas ainda, né, virá, né? Cada uma tem seu tempo. Tudo bem? Então essa é a primária, até que não causa nenhuma maiores preocupações, mas de todo caso tem que ir no ginecologista. Agora, por exemplo, a amenorreia, né, secundária, ela já está relacionada com algumas coisas, como é o caso, talvez, de uma gravidez. Então, uma menina, né, uma moça e tal, uma mulher que já menstruou, né? E aí parou, não veio mais menstruação. O porquê que está acontecendo isso, né? Então, por exemplo, pode ser simplesmente uma gravidez, então ela pode estar grávida. Então, assim, se você não tem ainda um diagnóstico, você está na dúvida, tem que fazer um teste. Esses testezinhos aí, baratos, isso daí não resolve muita coisa não. Você realmente tem que fazer, né, um exame para saber se realmente você está grávida, tá ok? Que é o beta-HCG. Então você vai lá e faça o seu exame para você ver se realmente você está grávida ou não, tá bom? Bom, o que acontece? Em alguns casos isso pode ser muito mais do que isso, né? Eu ia até falar, eu olhei aqui, por exemplo, a Artemisia e já lembrei, por exemplo, do perigo de você utilizar uma planta medicinal para poder facilitar o fluxo, né, menstrual, para você descer a menstruação sem saber primeiro o que está acontecendo. Imagina se você está grávida e você faz o uso, por exemplo, da Artemisia. Então não pode, tá ok? Já eu vou falar a respeito sobre a Artemisia nesse caso, mas, né, da losna do Artemisia bicintium, não da Artemisia vulgaris. Embora ela também ajude muito, né? Uma planta sensacional aí para as mulheres, né? Mas o que acontece? Vamos então ver mais coisas aqui, o que pode ser da amenorreia, né? Então, primeiramente, pode ser aí no caso, né, uma gravidez, e aí você primeiro tem que certificar isso daí para não fazer uso de algo que pode prejudicar, tá? E acontece muito também a amenorreia naquelas mulheres que têm excesso de peso, como também aquelas que estão abaixo do peso, né? Então, mulheres que estão muito magras, né, pode também ter uma dificuldade muito grande de menstruar, pode dar uma atrasada, pode ter algum problema, como aquelas também que estão em excesso de peso. Então isso também é prejudicial, o excesso ou a falta, né, no caso aí da massa corporal, realmente é prejudicial, né. Então mulheres que estão abaixo, né, anorexia, né, no caso aí mulheres que sofrem, né, de anorexia, são desnutridas, né, anemia, alguns casos assim também prejudica, e essas mulheres podem ter o ciclo menstrual totalmente prejudicado, né. Mulheres que fazem prática de exercício físico com muita garra, ali, com muito
digamos assim, tá muito forte, né, fazendo esse exercício, né, tá exagerado, é um exagero, né, na prática do exercício físico, né. Então, assim, você aumenta demais a produção de testosterona, né, o que prejudica também a menstruação, desregula aí o ciclo menstrual, tá? Então, mulheres que praticam exercício físico, né, com exagero, né, então pode sim, fisiculturista, por exemplo, né, mulheres que realmente pegam ali pesado ali no negócio, essas mulheres realmente pode acontecer então a menorreia, tá? Algumas mulheres também por alguns distúrbios também, tá? Como pode ser na hipófise, pode ser hipotalâmica, né? Pode ser a tireoide também, prejudica essa questão também da menstruação, então ela pode ficar atrasada, então por isso que tem que passar o ginecologista, e no ginecologista ele fazendo o diagnóstico pode ser que te encaminhe por um endocrinologista e por aí vai. Muitas das vezes está relacionado até com o estilo de vida da mulher, né? Uma alimentação inflamatória, tudo isso prejudica, tá bom? Bom, há casos também, né, de algum problema no sistema reprodutor feminino, que também deve ser diagnosticado, né? O excesso de exercício físico, já falado, problemas na tireoide também, né, que isso também está relacionado. E outra coisa também, outra causa, né, ansiedade, né, depressão, tudo isso também pode aí desregular o ciclo menstrual, isso daí pode trazer alguns prejuízos, tá bom? Bom, então vamos lá, né, vamos trazer então algumas coisas aí que você pode estar fazendo no seu dia a dia para melhorar, né, todo o seu, digamos assim, o seu ciclo menstrual, trazer uma regularidade, né, e melhorar a saúde como um todo, tá? Bom, coisas que você deve fazer, digamos assim, primeiramente, ter uma boa alimentação, beber bastante água, se alimentar com alimentos realmente, né, vivos, né, realmente da natureza, né, trazer para a sua saúde bastante verdura, legume, fruta, ter uma boa alimentação, evitar os enlatados, os embutidos, os inflamatórios, né, os industrializados. Então tudo isso daí vai inflamar seu organismo e vai trazer uma cascata de problemas aí, uma cascata de coisas, né, que você não vai ficar assim, vai ficar perdida o que pode ser. E às vezes é simplesmente a alimentação errada, excesso de exercício físico, tudo em excesso, né, causa muito mal. E a alimentação, realmente, você tem que investir numa boa alimentação porque você está adquirindo saúde. Então, primeiramente, faça isso, tá bom? Bom, alimentos, por exemplo, como ricos em triptofano, né, mais uma vez, são alimentos maravilhosos porque eles trazem mais conforto, principalmente, por exemplo, para a mulher aí, tanto em qualquer caso, amenorreia, dismenorreia, amenorragia, né, na TPM, TDPM, qualquer um deles aí, qualquer transtorno, qualquer problema, né, no sistema reprodutor feminino, é uma planta sensacional porque é rica em triptofano, né, são precursores, né, da produção de serotonina, dopamina, são precursores então da produção desses neurotransmissores para trazer mais conforto, né, mais tranquilidade, mais relaxamento, né, trazer ter uma vida mais saudável, mais tranquila. Então realmente esses alimentos ricos em triptofano são inclusive, né, protetores, né, do nosso organismo. Então, por exemplo, brassicas como o brócolis, o repolho, a couve-flor, couves em geral, todos eles são ricos em triptofano, então vai ser muito benéfico para você colocar na sua dieta, tá? Alimentos ricos em fibras também, tá? A semente aí, a linhaça, né? Outra coisa também muito interessante, semente de abóbora, tá? Porque é rica em zinco, né? Em magnésio, também vai ser bem interessante, tá ok? Bom, vamos lá para as plantas medicinais que pode então ajudar nesse caso da amenorreia. Bom, aí no caso, né, Artemisia bicintium, que é a losna, essa planta aqui ela é muito interessante porque ela facilita a menstruação. Mas já que ela facilita a menstruação, então quer dizer, ela é uma planta que pode ser hemorrágica, então é uma planta que deve tomar um certo cuidado. Mulheres, por exemplo, que estão com depressão, né, mulheres que têm depressão, não é legal estar fazendo uso da losna, porque ela é uma planta que
principalmente em excesso, ela é uma planta que pode, né, trazer um prejuízo aí, tanto no uso em excesso como prolongado. É uma planta que prejudica o sistema nervoso central, trazendo transtornos aí psiquiátricos, tá? Então, pessoas que sofrem, por exemplo, de Alzheimer, de depressão, de Parkinson, ela não é uma planta indicada para essas pessoas não, tá? Principalmente em longo prazo. Uma planta que, inclusive, não deve fazer uso mais do que uma semana dela, no máximo uma semana, tá? Não passando disso. Então, uma planta que não é muito indicada para você fazer o uso contínuo dela não. Você deve fazer o uso da Artemisia absinthium, né, da losna, esporadicamente. Uma hora ou outra você vai fazer o uso dela. No caso da menstruação, no máximo aí, no caso, né, se você fizer o uso de umas 2 xícaras do dia, que vai ser o máximo de você utilizar essa planta, já é o suficiente para você estimular, né, a descer essa menstruação, tá? Lembrando mais uma vez que, como ela é uma planta abortiva, você primeiramente tem que saber se você não está grávida, porque depois você está grávida, então está cometendo um aborto, o que é crime, né? Você então não deve fazer, né, utilizar essa planta aqui caso você esteja grávida. No caso de amenorreia, realmente é algo que você deve fazer primeiro uma investigação, primeiro vá ao médico, para você então né, saber se caso você não está grávida, né? Algumas mulheres aí pode ser que não saiba diagnosticar, né, saber como que está grávida, não acompanha o ciclo menstrual e tal, então não sabe quando foi a primeira, né, a última menstruação e tal, então elas não acompanham. Então, assim, não vai fazer o uso de plantas medicinais aí de qualquer jeito, porque isso pode ser perigoso, tá? Contanto que tem uma planta muito indicada, né? As pessoas aconselham muito para fazer uso também, é a arruda, mas a arruda é uma planta extremamente, né, que é uma planta hemorrágica, é uma planta que estimula a descer menstruação, a limpeza no útero, mas por quê? Porque é uma planta que vai provocar uma hemorragia. Então, são plantas que a quantidade são muito pequenas e deve tomar muita cautela, tá? Então, a Artemisia absinthium, a losna, é uma planta muito indicada para isso, mas deve se fazer então numa dosagem bem pequena. Um galinho desse daqui, ó, de losna já é o suficiente para você fazer então a sua xícara de chá, tá, da losna, né, da Artemisia absinthium. Então você pode estar fazendo aí umas 2 xícaras ao dia no máximo, tá ok? Aí por uns 3, 4 dias consecutivos você pode fazer o uso dela. Não mais do que isso, eu não aconselho que faça mais do que isso, porque é uma planta que inclusive em excesso pode causar alucinação. Ela inclusive tem substâncias como a tujona, né? E a tujona, por exemplo, tem na cannabis sativa. Então é uma planta que ela tem um grande poder sobre o sistema nervoso central, né? É uma planta que tem um poder muito grande, né? Ela é uma planta maravilhosa, traz diversos benefícios, né? Mas tem que saber usar. Pessoas que têm hipertensão também não fazer o uso da losna, porque pode provocar, né, aumentar aí a pressão arterial, tá bom? E pessoas que têm algum transtorno, né, algum distúrbio, então aí em questão psicológica, não fazer o uso da Artemisia absinthium, porque ela pode também provocar, né, convulsão. É uma planta que, se trabalhada em exagero, de forma contínua, pode trazer prejuízos sérios ao sistema nervoso central. É uma planta que vai ajudar? Vai, né, mas saiba utilizar. Uma colher de sobremesa de folha fresca, ou então uma colher de folha, uma colher de chá, né, de folha seca para cada xícara de água. 2 xícaras aí ao máximo, né, no dia, para poder utilizar essa planta. Não vai administrar em crianças, tá? E repetindo mais uma vez, pessoas que têm Parkinson, Alzheimer, não fazer o uso dessa planta aqui, né? Não fazer ela em interação com outro medicamento, principalmente medicamentos aí que trabalham, né, o sistema nervoso central, como medicamentos para depressão. Então, não utilizar uma planta. É uma planta que facilita a menstruação? Facilita, mas tem que saber como que utiliza e, logicamente, conforme eu falei, saber o diagnóstico aí se realmente não está grávida, tá bom? Outra planta é essa daqui, né, essa maravilhosa aqui, que é o rubim. Olha aqui, ó, o rubim, erva macaé, Leonurus sibiricus, é outra planta interessante também para você fazer o uso, porque ela é uma planta que regula, né, todo o ciclo menstrual. É uma planta que traz então essa questão, essa capacidade, né, de trabalhar
o sistema reprodutor feminino. Então, se você está com falta, está com excesso de menstruação, é uma planta que vai te ajudar, tá? Então, uma planta que você pode utilizar ela, por exemplo, uma colher de sopa para cada xícara de água, 3 vezes ao dia, é uma planta tranquila, extremamente anti-inflamatória, analgésica, combate cólicas, é uma planta ansiolítica, então é uma planta bem interessante para você fazer uso. Olha aqui o tamanho desse aqui, ó. Então, você pode estar fazendo uso dessa planta aqui tranquilo, tá? Quem não vai utilizar é grávida, lactante, né? Crianças também não fazer o uso dela, né? Crianças aí abaixo de 1 ano não fazer o uso, né, do rubim da erva macaé, tá ok? E outra planta também que pode ser bastante interessante para você fazer o uso é a erva de São João. No caso eu estou falando do Mentrasto ageratocoryzoides, que é o nome científico. Você vai utilizar uma colher de sopa, né, uma colher de sobremesa da folha seca para cada xícara de água, utilizando 3 vezes ao dia, tá ok? É uma planta que vai trabalhar muito o sistema reprodutor feminino. Não é que ela tenha fitoestrógenos, mas ela trabalha muito bem também o sistema reprodutor feminino, ajudando aí no caso da amenorreia também, tá bom? Bom, meus amigos, essas aí são as informações, tá? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E é isso, te espero no próximo vídeo, tá? Um abraço, fica com Deus e até lá. Tchau, tchau.